Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 23. Nós vamos hoje, Deus permitindo, estudar até o verso 23. Nesta manhã eu quero chamar sua atenção para esta palavra, ânimo. De onde nós tiramos isto do texto? Em Atos 23, de 1 a 23, que relata Paulo diante do conselho dos líderes de Israel, Paulo diante do Sinédrio, e Paulo, a partir do verso 12, se você olhar na sua Bíblia, diante de um plano para matá-lo. No verso 11, nós lemos o seguinte, e será este verso que leremos no início, para nossa preparação. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Esta é a palavra de Deus. Deus não desperdiça palavras. Eu tenho plena consciência disto. Deus não desperdiça palavras. Nós desperdiçamos palavras. Tantas vezes nós falamos tanto, repetimos tanto a mesma coisa, reclamamos tanto das mesmas coisas, que nossas palavras caem em descrédito. E quando chega a hora de falar sério, o filho não te escuta mais, as pessoas não te ouvem mais. Nós desperdiçamos palavras, Deus não desperdiça palavras. Sendo assim, toda vez que eu leio o versículo que acabamos de ler, eu penso, meu Deus, até Paulo. Preste atenção, naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Percebeu? Deus em Cristo apareceu a Paulo, uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo. E dos lábios de Cristo, Paulo ouviu: tenha ânimo, Paulo. Se Deus não desperdiça palavras, por que Deus diria isto a Paulo? Por que, minha gente? Se Deus disse, tenha ânimo, Paulo, foi porque Paulo estava desanimado. Ou não? Claro que sim, Paulo estava desanimado. Até Paulo, meu Deus, até Paulo se desanimou. E você? Como está seu coração nesta manhã? Desanimada? Desanimado por algum motivo? Ânimo, como está aqui na NVT, foi traduzido na ARA, na Almeida Revista Atualizada, na nova versão internacional, na nova Almeida Atualizada. Ânimo, como está aqui na NVT, foi traduzido na ARA como coragem. Já a Almeida Revista Corrigida está na mesma linha da NVT e traduziu o verbo grego como sendo tem ânimo. Qual é a tradução correta? Coragem ou ânimo? De fato, pode ser uma das duas opções. Pode ser tanto tenha ânimo como tenha coragem. Entretanto, a mesma ARA, a mesma Almeida Revista e Atualizada, em pelo menos 4 lugares, traduziu o mesmo verbo, tarseo, não como coragem,
Em outros 4 lugares, não como coragem, mas como ânimo. Por exemplo, Mateus 9, verso 2. Eu leio na Ara. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. A Ara traduziu tem bom ânimo, a Ara não traduziu tem boa coragem. Mateus 9, 22. E Jesus, voltando-se e vendo a mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, voltando-se e vendo-a, Jesus disse a ela: tem bom ânimo, filha. Jesus não disse, tem boa coragem, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Marcos 10, 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego Bartimeu. E Jesus disse a ele, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, na verdade, os apóstolos dizendo, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, Jesus te chama. João 16, 33, verso conhecido, muito conhecido. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O mesmo verbo. Quando se olha para o contexto de Paulo em Atos 23, volte para Atos 23, você descobre que de fato não era tanto de coragem que Paulo estava precisando. Paulo demonstrou coragem desde o início. Paulo precisava de ânimo. De algum modo, Paulo estava desanimado, bastante desanimado. A tal ponto de Jesus ter que aparecer a ele para encorajá-lo, gente. Deus não desperdiça palavras, Deus não desperdiça tempo, Deus não desperdiça atitudes. E o fato de o próprio Cristo aparecer a Paulo e dizer, tenha bom ânimo, revela para nós que até os mais corajosos se desanimam. Porque é isto que o verso 11 de Atos 23 está nos mostrando. Até os mais corajosos se desanimam. Era o caso de Paulo. E de tantos outros homens e mulheres de Deus. Portanto, não se surpreenda quando de repente você se deparar com alguém que você admirou a vida inteira pela coragem, pelo ímpeto, pela intrepidez. Não se surpreenda se você em algum momento achar esta pessoa desanimada. Não é difícil saber por que Paulo estava desanimado daquele jeito. Preste atenção, recorde comigo os problemas mais recentes pelos quais o apóstolo havia passado nos últimos 2 dias, na última semana no máximo. Recapitule comigo a última semana de Paulo até este ponto de Atos 23, 11, quando o próprio Cristo diz a ele, Paulo, tenha bom ânimo. Nas últimas mensagens aqui no livro de Atos, nós estivemos considerando a viagem de Paulo a Jerusalém. Desde que Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso, lá de Mileto, e de Mileto Paulo partiu e chegou a Jerusalém. Capítulo 20 termina com a despedida de Paulo, despedindo-se dos presbíteros, abraçando-os, chorando com eles. Paulo entra no navio. Atos 21, de 1 a 14, mostra Paulo chegando a Jerusalém. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele se encontra com os presbíteros da igreja de Jerusalém.
Interessante, você não pode perder isso de vistas. Cada igreja no Novo Testamento já tinha presbíteros. Presbíteros não é coisa de presbiteriano, é coisa de igreja cristã. Presbiterianismo é outra coisa. Então, Paulo se reúne aqui com os presbíteros da igreja de Jerusalém e entrega as ofertas que as igrejas dos gentios haviam recolhido para Paulo e os representantes dessas igrejas levarem e entregarem para os líderes da igreja em Jerusalém, para os presbíteros, para os diáconos, para que eles pudessem distribuir esse dinheiro aos carentes da igreja em Jerusalém. Paulo faz isso, cheio de bom ânimo. Mas Paulo, na sequência, teve de lidar com acusações infundadas. Acusações levantadas contra ele pelos líderes judeus vindos de Éfeso. Você lê isso em Atos 21, de 15 a 25. Eles estavam dizendo, dentre tantas coisas, e na raiz de toda acusação era a falsa acusação de que Paulo estava encorajando as pessoas, sobretudo judeus convertidos, a abandonarem a lei de Moisés, desprezarem a lei de Moisés. Tem coisa pior do que você estar fazendo o seu melhor, cheio de bom ânimo, e as pessoas mentindo a seu respeito, nas suas costas. Não tem coisa pior do que isso. Paulo estava sofrendo com isso. A chapa esquentou feio, conforme a gente já estudou. Ocorreu que na sequência dos fatos, a partir do verso 26 de Atos 21, Paulo foi hostilizado pela multidão que o ouviu. Paulo foi acorrentado, Paulo foi espancado, enquanto ele tinha a sua morte sendo exigida por um grupo de judeus zelosos. O que aconteceu com Trump ontem à noite é fichinha, perto do que se estava preparando para Paulo. Foi somente pela providência de Deus que o apóstolo Paulo não foi literalmente linchado. Você lê isso em Atos 22. Foi somente pela providência de Deus. Porque astutamente Paulo se deu a conhecer aos soldados romanos, dizendo: eu sou cidadão romano, vocês não podem me tratar assim. E aí os soldados romanos ficaram com medo, disseram: não podemos fazer isso, ele merece um julgamento justo, como todo romano merece. E olha como é que termina o capítulo 22, preparando o cenário para o nosso capítulo. Verso 30 do capítulo 22 de Atos. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo, se reunissem com o Sinédrio. Sinédrio era composto por fariseus, por saduceus, dois partidos que viviam brigando, sobretudo, por questões teológicas. O presidente desse STF judaico, sem exagero, porque era como se fosse um STF, guardadas as proporções, era o sumo sacerdote. Então, no dia seguinte, o comandante romano ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o Sinédrio. Para quê? Porque o comandante esperava que esses homens líderes judeus, comandante romano, ele esperava que esses homens tivessem bom senso e enterrasse essa história de matar Paulo. Ele queria descobrir exatamente qual era o problema com Paulo. Então soltaram Paulo e mandou que trouxessem Paulo diante do Sinédrio. Meu povo, que semana! E aí você soma a tudo isso os seguintes: privação de sono. Você dormiria num contexto assim?
privação de comida, poucos cuidados físicos, de fato, quase nenhuma higiene pessoal digna de qualquer ser humano. Imagine você na posição de Paulo, sujo, cansado, humilhado, machucado pelo espancamento, quem sabe até faminto. Quem teria tido apetite nesse contexto? Imagine você nas sandálias de Paulo, como estaria o seu ânimo? Além de muito abatido, e talvez por isso, Paulo estava visivelmente irritado. É o que veremos agora, para dizer o mínimo. Você também não se irritaria? Portanto, gente, não foi por pouca coisa que Atos 23:11 diz que naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, você deve fazê-lo também em Roma. Atos 23 tem início com uma reação indignada de Paulo perante o Sinédrio. Nós já vimos que não era sem justificativa, da perspectiva humana, ora. Agora eu quero que você note, observe a reação indignada de Paulo. Veja que o comparecimento de Paulo perante o Sinédrio destacou a incapacidade judaica de lidar com o apóstolo e com a mensagem que Paulo pregava. O julgamento do começo ao fim nunca foi teológico, mas político. Nunca foi teológico. Foi político. Gente, nada novo debaixo do sol. E tem crente achando que a pior coisa que está acontecendo na história da humanidade são os julgamentos puramente políticos nas cortes judiciais do Brasil, dos Estados Unidos, seja de onde for. Não, já houve um julgamento infinitamente mais injusto, que foi o do Filho de Deus, que não foi julgado por questões teológicas, mas políticas. E também de Paulo, que não foi julgado por questões teológicas, mas políticas. Você observa o tempo todo os romanos querendo dar um jeito para os judeus esquecerem Paulo e eles não terem que matar um homem que eles viam, eles sabiam, era inocente. Então Paulo comparece diante do Sinédrio, e o que a gente descobre é que esse Sinédrio tem a menor capacidade, nem tem a menor capacidade de julgar a mensagem cristã que Paulo pregava. E você vai ver ainda que a agressão instigada pelo sumo sacerdote prova a atitude preconceituosa do Sinédrio contra Paulo desde o começo. Já era um julgamento viciado desde o começo. As provas teriam todas que ser anuladas, se é que elas existiam, desde o começo. Leia comigo o texto, Atos 23:1. E perceba a indignação de Paulo. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: irmãos, ele se coloca como um deles, irmãos de judaísmo. Eu também sou judeu. Irmãos, eu tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. Paulo não estava dizendo que ele não tinha consciência de pecado. Paulo sabia que ele é o maior dos pecadores. Sobre o que, portanto, Paulo estava dizendo quando ele diz: eu vivo diante de Deus com a consciência limpa? É só você ler Atos 21:21. Em Atos 21:21, Tiago e os presbíteros de Jerusalém disseram para Paulo que os judeus estavam dizendo que ele, Paulo, estava abandonando a lei de Moisés. Paulo estava sendo acusado de abandonar a lei de Moisés. E ele diz: eu vivo de consciência limpa diante de Deus. Eu não anulei, eu não abandonei a lei de Moisés, até porque eu sei que o meu Cristo, o Messias esperado de Israel, não veio
para abandonar a lei, mas para cumpri-la. Paulo está indignado. Paulo sabe que esse julgamento é político. Paulo sabe que esse julgamento implicava para o sumo sacerdote o templo deixar de existir como tal e eles perderem dinheiro de ofertas e tudo mais. Era meramente político. Se o cristianismo pegasse em Jerusalém, adeus templo, adeus rituais, adeus cambistas, adeus dinheiro. Paulo estava indignado. No mesmo instante, o sumo sacerdote, Ananias, ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Eu aprendi desde pequeno que não se bate no rosto de homem, de ninguém. De ninguém. Dar um tapa na boca de Paulo era a maior das humilhações. Ah, Paulo então explodiu. Veja, ele não sabia que era o sumo sacerdote Ananias. Vai ficar claro na leitura. Ele não sabia. Ou talvez porque o sumo sacerdote não estava vestido como tal, ou porque Paulo talvez não tivesse o visto rosto a rosto em algum momento, ou porque talvez o Ananias estivesse meio escondido ali dando ordens. Paulo não sabia que por trás do tapa na boca estava o sumo sacerdote. Mas Paulo explode. Indignado ele diz: Deus o ferirá, seu grande hipócrita, que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei, ao mandar-me agredir dessa forma. Indignado. Ele faz uma espécie de xingamento imprecatório. Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Mas é impressionante porque esse mesmo homem indignado, quando lhe é apresentado fatos, no mesmo calor do momento ele se conserta. Paulo é impressionante. O mesmo Paulo que quis se apartar de João Marcos no final da vida diz: traz ele de volta. O mesmo Paulo que explode com indignação, ainda no calor da explosão, quando lhes apresentam fatos, ele diz: perdão. Como vocês homens, como nós homens, precisamos aprender isso. Se há algo que é masculino, é homem reconhecer erro e pedir perdão. Sabe o que uma mulher mais espera num homem? Admiração, respeito, confiança. A esposa se entrega para o marido quando o admira e confia nele. E uma das coisas que faz uma mulher admirar um homem é ele saber dizer: errei, eu não sabia, perdão. Vale mais do que qualquer músculo no corpo ou beleza. Faz seu pânceps parecer sexy. Literalmente. Admiração. Olha o que Paulo está dizendo. Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei? Esse julgamento não é teológico, esse julgamento é político, mandando-me agredir dessa forma. Os fatos lhe são apresentados. Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus?
a reação. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Afinal, deve ter sido a mesma laia de sumo sacerdote que condenou meu Senhor Jesus. Tô nem aí. Foi isso que Paulo disse? Não. Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo. Porque as Escrituras dizem, não fale mal de suas autoridades. Me perdoem. Você teria feito isso? Você teria continuado xingando, bolsomínio, petista, esquerdopata? Esse povo não lê a mesma Bíblia, não é possível. É claro que Paulo agiu por indignação. Porém, note, na mesma situação, o Jesus, o Senhor de Paulo, não reagiu assim tão rispidamente. Jesus agiu com brandura. Quer comparar Paulo com Jesus? Lucas é impressionante. Quanto mais eu leio essa via crucis de Paulo, desde a despedida dele em Mileto até Atos 28, quanto mais eu leio, mais eu vejo Lucas querendo mostrar para nós Paulo seguindo os passos de Jesus. Com uma diferença. Paulo ainda é pecador, Jesus jamais pecou. Por exemplo, olha Jesus diante do sumo sacerdote. João 18, 19. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu, sabendo, óbvio, Jesus sabia que o que eles queriam era que Jesus criasse provas contra ele mesmo. O julgamento era político. Jesus respondeu, falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas, no templo, onde o povo se reúne. Porque você me interroga, pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse. Vocês têm testemunhas, tragam-nas. Um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus. Olha como Lucas quer que a gente enxergue que o grande herói de Paulo era Jesus. Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote. Jesus respondeu, se eu disse algo errado, prove. Mas se eu digo a verdade, por que você me bate? Está vendo? Jesus confrontou. Opa, pera um pouquinho. Jesus é Deus. Certo? Ele não erra em palavras. Ele é a própria testemunha da verdade. Se eu digo a verdade, por que você me bate? Se eu disse algo errado, prove, traga as testemunhas. Então, Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Jesus foi muito mais brando do que Paulo. Tanto mais brando foi Jesus do que Paulo, que Pedro, lembrando dessas coisas todas, olha como Pedro colocou, 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. Pedro disse assim, a mim e a você, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, Cristo é seu exemplo, sigam os passos de Cristo. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. E ouço o 23, Cristo nunca revidou quando foi insultado. A Bíblia não se contradiz. Portanto, o que Jesus disse em João 18 não foi revide, foi testemunho da verdade. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Cristo deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça.
Os julgamentos do STF no Brasil, Estados Unidos, na ONU, onde for, são fichinha perto do julgamento injusto, político, dado a Jesus, dado a Paulo. E veja como eles reagiram, gente. Quando Paulo explode, e é natural que a gente exploda, o homem santo, o homem segundo o coração de Deus, como Davi, não é o homem que jamais explode, é o homem que mesmo quando explode, oh meu Deus, me perdoa. Oh meu irmão, me perdoa. Oh meu esposo, oh minha mulher, oh meu amigo, me perdoa. Fato é que Paulo reagiu com indignação ao abuso de autoridade de Ananias, mas quando ele foi advertido pelos presentes por haver injuriado a maior autoridade religiosa judaica da época, Paulo se defende dizendo que não sabia que se tratava do sumo sacerdote, porque ele conhece a Bíblia e sabe que a Bíblia diz que você não pode desacatar uma autoridade desse jeito. Curiosamente, uma nota de rodapé. Curiosamente, a imprecação de Paulo se cumpriu. Sabe por quê? Flávio Joséfo, no livro A Guerra dos Judeus, um grande historiador da época, ele escreve que Ananias foi assassinado por rebeldes judeus que viam Ananias como aliado das forças imperiais romanas. Curiosamente, a imprecação de Paulo se cumpriu. Mas qualquer que tenha sido a razão que tenha levado Paulo a agir com tamanha indignação, ele se indignou, gente, vamos ser claros. Ouça de novo, Atos 23, 3. Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei, ao mandar me agredir dessa forma? Você consegue ver um pouco de justiça própria aqui? Paulo entrou em erupção no calor do momento, dizendo sim. Ele disse a coisa certa. Paulo, não está em discussão aqui que o conteúdo do que Paulo disse. O que Paulo disse está certo. O sumo sacerdote era hipócrita. O sumo sacerdote estava sim desrespeitando a lei, agredindo um homem inocente. É verdade o que Paulo disse. Só que tem um negócio. Paulo disse da forma errada, na hora errada, para a pessoa errada. Ele perdeu a razão. Isso é muito sério, gente. Cuidado com os que dizem, eu sou muito honesto, o que eu tenho para falar eu falo na cara. Opa! Quantas pessoas já não perderam a razão, dizendo a coisa certa, na hora errada, do jeito errado. Resultado, Paulo estava correndo risco ainda maior de não ter um julgamento justo. Porque depois do que Paulo fez, esses judeus jamais se esfriariam, jamais chegariam num consenso dizendo, deixa para lá esse homem, que era o que o comandante romano queria ouvir deles. Depois do que Paulo fez, ele continuaria correndo risco. Paulo estava perdendo a chance de não poder testemunhar do Evangelho como ele poderia ou desejaria ter feito. O caldo estava entornando, como se dizem. Só que Paulo, ele é astuto. E ele age com astúcia. Paulo pensou rápido. Ele viu que errou, ele pediu desculpa de um modo, ele disse, eu não teria feito isso se eu soubesse. Mas ele reage buscando retomar o controle da situação. E a reação de Paulo foi destacar. Lembra que eu falei que o sinédrio era composto de saduceus e de fariseus? Que tinham pensamentos antagônicos em relação a alguns aspectos
da Bíblia. Então Paulo agora vai destacar o conflito que existia dentro do Sinédrio quanto ao assunto da mensagem que Paulo pregava. Paulo pregava a ressurreição do Messias. Só que tinha um problema. Esse Messias, nem os fariseus, nem os saduceus criam nele. Mas em se tratando de ressurreição, os fariseus criam em ressurreição, criam em anjos, criam em sobrenatural, os saduceus não. Sabe o que Paulo fez? Ele explorou essa intriga. Verso 6, Atos 23, 6. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseu como eram meus antepassados. É verdade, ele veio da linhagem. Da mesma forma que ele usou a cidadania romana, quando ele pôde e precisou usar, ele usou sua linhagem farisaica aqui. E eu estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. É verdade. De novo, saduceus não criam em ressurreição, saduceus não criam em Cristo como Messias. Fariseus, porém, conquanto não crescem em Cristo como Messias, criam na ressurreição. Paulo joga isso aqui. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu. Fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram, pasmem. Os fariseus agora começaram a defender Paulo, gente. Tem noção? Começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com esse homem. Como assim, moço? É doido. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele, lá quando ele conta daquele testemunho de conversão na estrada para Damasco, quando ele diz que Cristo apareceu para ele, o Messias. Nós não cremos nesse Cristo, é óbvio que isso aí é uma balela. Agora, ele teve sim alguma experiência, talvez um anjo apareceu para ele, talvez um espírito. A gente crê nisso. Vocês saduceus não. Veja que o que estava em disputa aqui não era a inocência de Paulo, mas a justiça própria de cada grupo. E esse é um problema. Quando você abandona a verdade para defender sua justiça própria, você pende para o lado que o vento está soprando mais forte. É o que está acontecendo aqui. A discussão ficou cada vez mais violenta. E o comandante romano, que queria ter resolvido essa questão, teve medo de que Paulo, escuta, olha a expressão, ela é forte, teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Eles iam estrangular Paulo. Assim, o comandante ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Deus é tremendo. É tão bom pregar a Bíblia em sequência, porque ontem eu vendo os vídeos de como o serviço secreto americano tirou o Trump da cena do tiro, e eu lembrando que eu ia pregar esse texto, eu falei, isso aí é fichinha perto do que fizeram com Paulo, para tirar ele das garras dos malucos. Isso aqui é digno de serviço secreto, o que está acontecendo com Paulo. Imagina o serviço secreto judaico em cima de Paulo, tampando, vai vir facada, vai vir pedrada, não vamos matar, ele é cidadão romano, não podemos deixá-lo morrer. Porque se esse cidadão romano morresse sob a jurisdição desses romanos, o imperador romano ia ficar nervoso. De novo, os romanos não estão defendendo Paulo aqui porque gostavam de Paulo, mas defendendo Paulo aqui porque se essa rebelião saísse do controle, esses romanos teriam a cabeça a prêmio.
Então, mais uma vez, o comandante interveio para salvar a pele de Paulo. E parece que a essa altura, o comandante já havia se tornado perito em salvamento paulino. O problema era que, esperando por uma resolução no caso, ele acabou jogando ainda mais lenha na fogueira. E Paulo foi levado de volta para a prisão. E aí a gente chega no verso 11. Quando Paulo chega ao silêncio daquela cela, ele jazia lá naquela cela só, coberto de culpa, de sentimento de fracasso. Pastor, de onde você tira tudo isso? Calma, você não leu direito o verso 11. Eu não te disse que Deus não desperdiça palavras? Em vez de continuar corajosamente carregando a tocha de Cristo, fazendo brilhar a tocha de Cristo com fulgor diante dos olhos dos seus antigos pares do Sinédrio, Paulo, quem diria, ele sentia que ele tinha ofuscado a mensagem do Evangelho com a sua própria explosão de nervos. Talvez se sentindo culpado por não ter podido testemunhar da forma como ele queria, diante do Sinédrio, era a chance dele. Sentindo-se talvez culpado por ter decepcionado tanto o seu Salvador, o seu Senhor. Talvez estivesse se perguntando em desânimo, como é que eu vou poder continuar? Eu que fui, o que eu fui fazer, meu Deus? Foi quando veio a consolação, na hora certa, com um reconhecimento e com uma promessa de graça futura. Olha como Jesus trata do Paulo ferido. Naquela noite, verso 11, o Senhor não foi um anjo, não foi Abraão nem Elias, o próprio Cristo apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Tenha ânimo. Não fica assim abatido. Você testemunhou em Jerusalém a meu respeito. Eu reconheço o que você fez. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém. Você fez o que tinha que ser feito. Dentro da sua limitação humana, você deu o que conseguia dar. Deus não desperdiça palavras. Qual era a necessidade de Deus reafirmar a Paulo, no momento em que o próprio Cristo diz, tenha ânimo? Qual é o sentido de se dizer, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém? Para mim a única explicação é, Paulo, eu sei o que você fez. Tenha ânimo, Paulo. E assim como você testemunhou aqui, você deverá fazer também em Roma. Não tema, eu vou fazer você chegar em Roma. Minha obra não está terminada com você. Oh, meu povo, isso aqui é de fazer chorar. Porque tantas vezes a gente se sente assim. Eu disse a coisa errada na hora errada. Ou não, eu disse certo, mas eu errei. Não devia ter sido naquele tom, daquele jeito, naquele momento. Joguei fora a chance que eu tinha. Aí Deus vem e diz, não, tem ânimo. Você testemunhou em Jerusalém. E te garanto, você tem a minha palavra. Você vai chegar em Roma. O serviço secreto vai trabalhar para mim. Você vai chegar lá. É de arrepiar. Como eu amo esse Deus, como eu amo esse Cristo. Porque mesmo quando eu só consigo entregar para eles 5 pães embolorados e 2 peixinhos apodrecendo, ele diz, você fez. Quando é feito com fé, ele diz, você fez.
Cristo já tinha feito algo parecido com Paulo, você se lembra? Lá em Corinto, Atos 18, verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo. Agora sim, Paulo estava com medo. Deus não desperdiça palavras. Continue a falar, não se cale. Paulo estava pensando em parar de falar. Eu estou com você. E ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade são meus eleitos. E você está aqui para salvar os que me pertencem, os meus eleitos. Coragem, Paulo. Não te cales. Qual foi o resultado dessa afirmação do Senhor? Verso 11. Então Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Você está precisando de ânimo? Você está precisando de coragem? É provável que sim. A pergunta então é a seguinte: como tem sido o seu tempo a sós com Jesus? Porque é neste tempo a sós, no frio e no silêncio da cela, do quarto, quando você se debruça diante da palavra em oração, é que a palavra de Deus vem e energiza seus ossos. E você diz: eu não vou calar, eu não vou parar, eu vou prosseguir. Ânimo nasce do seu tempo com Deus. Bíblia e oração, é por isso que eu digo, você tem que ter essa Bíblia. Como eu fui encorajado no domingo passado pelo pastor Hiker, porque eu sempre tenho a minha e até rabiscada, mas como eu uso aqui no iPad, eu parei de trazer, mas eu vou começar a trazer para te lembrar que isso aqui não substitui. Você tem que abri-la, você tem que lê-la, você tem que sublinhá-la, circulá-la, escrever. Porque são nesses momentos que Deus aparece. Você se lembra como é que Deus se revelou a Samuel em Siquém? 1 Samuel 3 diz que foi na palavra. É na palavra que Deus vem te dar ânimo. Não te cales, Paulo. Eu tenho ovelhas em Corinto e você está aí para salvá-las. Fale, pregue. Então Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Agora Paulo está em Jerusalém, Atos 23, 11, e ele está pensando: o que eu fui fazer? Por que eu não me dei conta antes de que eu poderia estar falando ou contra-argumentando sem sabedoria a palavra do sumo sacerdote? O que eu fiz? Eu perdi a chance de pregar dentro do sinédrio. Será que eu agora chego a Roma? Eu quero chegar a Roma. Jesus chega e diz: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Isso aqui foi uma brisa fresca de graça. Jesus soprando essa brisa fresca de graça, Jesus soprando para longe essas memórias doloridas do que parecia ter sido um possível fracasso de Paulo. Oh, meu povo, como Paulo deve ter se sentido revigorado. Estava se sentindo mais uma vez perdoado, restaurado, vindicado. Então ele não tinha mais que lembrar da sua erupção raivosa dentro do sinédrio. Ele tinha que ser movido agora não mais pelo pecado dele, mas pelas promessas de Deus. Paulo estava se sentindo pronto para enfrentar qualquer dificuldade. Meu povo, escute o que eu vou te dizer, jovem, adolescente. Não importa a sua idade.
Somente a graça de Deus, a nós despejada em Jesus, é capaz de abrir um caminho de paz através de desertos de culpa, através de sensações de fracasso, ou mesmo de medo do futuro. Só a graça de Deus sopra para longe essas nuvens negras. E ao mesmo tempo faz correr um rio de alegria através de um deserto de desânimo. Olha o que disse Isaías 43, verso 2. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Não foi isso que Jesus fez com Paulo? Quando atravessar rios, não se afogará. Não foi isso que Jesus fez com Paulo? Quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal. Verso 15: eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. O mesmo Senhor que abriu uma passagem para Paulo em meio aos gritos de mate-o, e ele passou. Verso 18, Isaías 43, 18. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Paulo, o apóstolo, após a experiência com a graça do Senhor, após essa comunhão restauradora com Jesus, Paulo acordou no dia seguinte, se sentindo confiante e revigorado. Só que tem um detalhe: os judeus acordaram ainda mais determinados a se vingar dele. É o que a gente lê em Atos 23, 12. A visão no verso 11 foi para a consolação e o ânimo de Paulo. Porque lá fora tinha um grupo de mais de 40 judeus, ainda conspirando para tirar a vida de Paulo, tramando entre eles como nós podemos matá-lo. A vida tantas vezes é assim, não é, gente? Jesus consola você de noite, mas você sabe que continuará no meio dos seus inimigos. Não é assim? Como dizia um filme antigo, e uma vez eu escutando uma mulher em aconselhamento, lá em Campinas, São Paulo, ela disse: Jesus me conforta sempre, mas a maneira como meu marido me trata. Sabe aquele filme, pastor? Eu falei: qual? Tantas vezes eu me sinto assim, dormindo com o inimigo. É triste. Só há consolo em Cristo. Olha o que estava acontecendo. Paulo acorda revigorado, mas lá fora, verso 12, na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. Fizeram um jejum de assassinato. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo, foram ao sinédrio e lhes disseram: juramos solenemente, sob a pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Armaram uma emboscada. Armaram uma emboscada. Mais uma vez a vida de Paulo está em perigo. Dessa vez, porém, Deus usará apenas
os poderosos romanos para proteger seu apóstolo, o serviço secreto a favor de Paulo. Mas olha como é que Deus age. Deus vai usar agora para salvar Paulo, porque todos esses que jejuavam a fim de ver Paulo morto, planejando matá-lo. Imagina esses religiosos jejuando, dizendo: Senhor, dá-nos um plano, queremos matar Paulo, para a sua glória. Que loucura! E esse povo está aqui. E Deus fala: ah, é? Tá bom. Vai ter um bisbilhoteiro aí. Vai vazar informação e vocês não sabem. Verso 16. Contudo, eu amo essas palavrinhas. Então, mas, pois, contudo, porém, entretanto. Você tem que ler a Bíblia caçando essas palavras. Alguém já disse que essas palavras são a musculatura da narrativa bíblica. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo. Você conhecia esse moço? Eu nunca vi falar dele. Paulo tinha uma irmã. Paulo tinha um filho da irmã, sobrinho dele. O coroinha do Sinédrio. Meu Deus! O sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar ao seu tio. Tio Paulinho, não quero passar medo não, mas eu escutei. Ô meu filho, fica tranquilo, Jesus apareceu para mim ontem. E ele disse que eu vou chegar a Roma. O serviço secreto trabalha para Deus. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve este rapaz ao comandante. Paulo está dando ordens. Você está notando uma coisa dessa? Paulo está dando ordens para oficiais romanos. Glória a Deus. Eu fico arrepiado, eu amo a Bíblia. Paulo está dando ordens. Pega esse rapaz, meu sobrinho. Leva ao comandante. Ele tem algo importante para contar ao comandante. O oficial não discutiu. Que situação. O oficial levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O comandante quer ouvir um rapazinho que Paulo mandou falar com ele? Faz o seguinte: chega amanhã, segunda-feira, na porta da Polícia Federal e fala que você tem um rapaz querendo falar com o comandante da PF aqui em Goiás. Vê se ele vai te receber. Quem é esse moço? Não, é o enviado lá do Fernandinho Beiramar. Quer falar com o senhor. Manda prender e eu não vou nem ver. Não era assim que se tratariam? Mas presta atenção, se isso aqui não é a mão de Deus, e Lucas quer que você veja, é a mão de Deus pegando um sobrinho que a gente nem sabia que Paulo tinha, filho de uma irmã que a gente nem sabia que Paulo tinha, coroinha do Sinédrio, escuta a conversa, fala com Paulo, entra na prisão para falar com Paulo, em primeiro lugar, prisão de altíssima segurança, deixam ele entrar, ele fala com Paulo. Paulo manda chamar os oficiais e fala: leva esse menino lá para o comandante. O comandante recebe o menino, escuta o menino e acredita no menino. O comandante tomou o rapaz pela mão. O que você quer me dizer? O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo, juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando a sua permissão. A hora que o comboio sair levando Paulo para o Sinédrio, tchau, Paulo. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados
para partir a Cesareia hoje à noite, às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros. Espera um pouquinho, já deu 400. E 70 soldados a cavalo. Jesus, Maria, José. Tem 40? Tá bom. Vão ser 470. Deus exagera, né, gente? Tem hora. Esse é o Deus de Paulo. Este pode ser o seu Deus em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que consolava Paulo lá dentro da cela fria, Deus estava agindo lá fora, movendo as peças dos tabuleiros dos homens. Deus é tremendo. Meu povo, esta é a lição. Guarde isso no seu coração. Quando eu penso nos 470 bem armados dos romanos contra aqueles 40 dos judeus, a conclusão a que chego é: quando Deus faz uma promessa, Ele a cumpre em grande estilo. Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. E de fato, gente, quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre a promessa em grande estilo. Foi assim com a cruz de Cristo. Da semente da mulher vai nascer o que vai esmagar a cabeça da serpente. E isso foi feito em grande estilo na cruz do Calvário, culminando com a apoteótica ressurreição do Filho eterno de Deus, que subiu aos céus e prometeu que virá para julgar vivos e mortos, recolher sua igreja, estabelecendo assim para sempre seu reino eterno. Não duvide disso, porque quando Deus faz uma promessa, Ele a cumpre em grande estilo. Paulo não precisava temer. Jesus estava no controle da situação. A confusão no templo, a prisão, a celeuma no sinédrio, tudo mais que lhe aconteceriam, eram meios soberanamente determinados por Cristo para que o apóstolo desse testemunho em Jerusalém e diante das autoridades. E sabe o que vai acontecer deste ponto até Atos 28? Paulo também vai falar aos governantes. Festo, Félix, o rei Agripa, e há até quem creia na tradição que em Roma Paulo falou a César. Paulo foi enviado para Roma, testemunhado de Cristo, ele foi. Eu quero terminar encorajando você com essas palavras de Paulo Anglada sobre este texto. Você está precisando de ânimo nesta manhã? Eu sei que você está, todos nós estamos. Abre aspas. Quanto a nós, podemos estar seguros de que por maiores que sejam as nossas aflições e tribulações, nada nem ninguém poderá impedir que o plano eterno de Deus para a nossa vida seja cumprido, visando o bem maior da nossa alma e a promoção do reino de Deus no mundo. Não precisamos esperar uma visão celestial garantindo algum evento futuro na nossa existência terrena. Já possuímos enormes encorajamentos, a certeza de que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A garantia da ressurreição e da vida eterna de bem-aventurança em Cristo. E a revelação bíblica acerca do triunfo de Jesus e de seus seguidores sobre o império de Satanás. Nossa peregrinação neste mundo pode ser atribulada, mas a consumação da nossa vocação está assegurada pelo Senhor da história. Assim como para Paulo e para o autor da carta aos Hebreus, a âncora da nossa esperança está lançada para além do véu, na ressurreição final e na vida eterna, que nos foram asseguradas pela ressurreição de Jesus.
Ô meu povo, quando escapou de Jerusalém, debaixo da guarda dos romanos, a julgar pela comitiva de seguranças romanos, 470, Paulo saiu de Jerusalém muito mais como um rei do que como um prisioneiro. Paulo deve ter ficado maravilhado com a graça e o poder extravagantes de Deus. Oh, meu povo, todos nós que lutamos para manter a calma quando a gente está sob pressão, todos nós que nos cansamos facilmente quando temos de esperar, todos nós que apanhamos por fazer o bem, ou por modelar, ou por pregar o Evangelho, todos nós que erramos mesmo quando tentamos acertar, todos nós, gente, sempre precisamos ser lembrados de duas coisas: a graça e o poder extravagantes de Deus. Por estes motivos, primeiro, a graça de Deus é o que pode remover o nosso pecado e sarar qualquer sentimento de culpa dentro de nós. E o poder de Deus é a única coisa que pode remover o perigo à espreita e superar qualquer conspiração contra nós e nos capacitar para vencer o pecado. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Anime-se em Cristo. Como? Seguindo o padrão de Atos 23:11. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo. É só na comunhão com Cristo que você encontra ânimo. Na comunhão com Cristo que te faz ouvir a palavra de Deus dizendo: tenha ânimo, e assegurando para você um futuro. Na comunhão com Cristo e na comissão de Cristo é que você acha ânimo. A comunhão com Cristo te perdoa, te sara, te anima. E a comissão de Cristo amplia seus horizontes. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu te ordenei, que eu te ensinei. E jamais se esqueça, eu sempre estarei com você até a consumação dos séculos. Pergunte a Paulo. Prove disso nesta manhã. Venha para Jesus e abandone seus planos tão pequenininhos de só ter um diploma, uma carreira estável que vai garantir sua velhice. Sonhe com pessoas sendo convertidas através do seu testemunho, da sua voz, da sua vida. É para isso que você está aqui. Você está precisando de ânimo. Talvez seja porque você tenha que recalibrar sua comunhão com Cristo e recalibrar a sua comissão de vida. Para o que você está vivendo? Para ter, para acumular, para garantir dinheiro, você vai perder o ânimo toda hora. Ó Senhor Jesus, nesta manhã eu suplico, abra os nossos olhos para o Senhor, para a Tua palavra. Manifeste-se a nós na Tua palavra, trazendo consolação e entregando-nos uma comissão, uma missão de vida. Ela já é tão clara para nós nas Escrituras. Fazer discípulos, onde quer que estejamos, no que quer que façamos. Ó Senhor Jesus, pega esses 5 pães e 2 peixinhos que eu entreguei nesta manhã. Multiplique, sare, salve e santifique o pecador. Satisfaça-nos em Jesus. Em nome de quem nós oramos
E agora eu suplico que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a consolação do Espírito estejam sobre nós, sobre o teu povo, aqui, hoje e para sempre.